Olá, meus queridos! Olha a Tiane aqui mais uma vez para passar um tempinho com vocês aí de casa, tá? Vamos acompanhar a nossa revisão aqui de redação e ortografia para que vocês possam fazer uma avaliação, ó, nota 10, sem nenhuma dúvida. Vamos lá para o nosso cantinho silencioso, tranquilo, com o orientador do lado, se possível, tá bom? Lápis e papel na mão, caso vocês tenham impresso a nossa atividade ou tenham escrito no seu caderno, o importante é que vocês acompanhem comigo a nossa revisão, tá certo? Então, meus amores, essa correção é também com relação à nossa prova, né, de abril, que vocês vão fazer, tá certo? Não esqueçam de estar com o seu material de estudos aí em mãos, para que você acompanhe direitinho comigo a nossa aula, tá? Aí, na primeira questão da nossa atividade, diz assim: leia a parlenda com atenção, identifique as palavras que rimam e assinale a alternativa correta, né? Então, aí vocês têm essa parlenda, que a gente também estudou já durante as nossas aulas. Nós vimos algumas parlendas. Nós vimos que as parlendas, elas têm muitas palavras que rimam, né? E é o que causa dessa sonoridade quando a gente vai ler. Essa parlenda diz: o ursinho tem pata de veludo, cara de neném. O urso não cansa, que sempre que tem festança, e quando dança, sacode a pança. Observaram aí? Se vocês não conseguiram acompanhar a leitura, depois vocês podem dar uma pausazinha no vídeo, fazer a leitura aí para o seu orientador, tá certo? Vamos lá. Aqui, ele pede que a gente faça o quê? Identificar as palavras que rimam. Então, vamos lá. Aqui eu tenho algumas palavras que rimam. Primeiro você vai observar. Lembrem-se que as palavras que rimam são aquelas que, quando pronunciadas, o final é parecido, certo? O som é o mesmo. Quando eu digo, por exemplo, João, sabão, então o final, né, o som é parecido. Aí aqui nós temos as alternativas. Urso rima com veludo? Será que quando eu falo urso veludo? Acho que não, né? Então não rima. Festança, pança. Olha só, no final rimou. Pança, festança. Na letra B diz cansa, dança. Também rimou, não é? Cansa, dança. Depois tem festança, pança. Deu certo? Também rimou. Próxima. Cara, cansa. Eu acho que não. Dança, pança. Aí sim. Tem, sempre. Não. Urso, veludo. Também não. E quando eu digo sacode, cansa. Também não, né, meus amores? Pata, cara. Não, tia, não rimou. Então, nós podemos dizer que a nossa resposta está na letra B, que diz cansa, dança. Festança, pança. Então, são as palavras que rimam aí na nossa parlenda. Na segunda questão, também a gente vai ver uma outra parlenda, só que nós vamos fazer uma atividade diferente. Pede que numere os trechos na ordem correta. Primeira ordem da questão, numerar os trechos na ordem correta. E em seguida, assinar a alternativa que afirma sua resposta, certo? Quando você for, meus amores, ler o enunciado da sua provinha, que eu quero até pedir a vocês, eu sei que vocês vão estar fazendo em casa, mas a tia pede que vocês leiam o enunciado vocês mesmos, tá bom? Pai, mãe, peça que a criança leia o enunciado para que ela possa entender os comandos, identificar os comandos das questões, tá bom? Aí diz a parlenda do macaco. Macaco foi à feira, não teve o que comprar. Comprou uma cadeira para a comadre se sentar. A comadre se sentou, a cadeira esborrachou. Coitada da comadre, foi parar no corredor. Então, lembrem-se que a primeira ordem da questão é o quê? Numerar os trechos na ordem correta que acontece a parlenda. E em seguida você vai
assinar a alternativa que comprova a sua resposta. Então, vamos lá. Meus amores, qual é a primeira atitude que fala aí que o macaco teve? Então, será que ele coma a comadre parar no corredor? Será que aí já seria a nossa primeira ação do texto? O macaco foi à feira. Então, vamos voltar lá, a primeira ação que diz aqui, ó. Macaco foi à feira. Então, você já pode colocar aí como número 1. Depois diz, a comadre se sentou. Será que logo que o macaco foi à feira, a comadre já se sentou? Sentou em quê? Então, acho que não, né? E depois nós temos aqui, o macaco comprou uma cadeira. Quando eu digo o macaco foi à feira, aí depois, ó, não teve o que comprar, ele comprou uma cadeira. Então, aqui a gente pode marcar o número 2. 1, que o macaco foi à feira, e 2, que ele comprou uma cadeira. Logo depois, o que aconteceu lá na parlenda? O que acontece? Será que a comadre já foi parar no corredor? Ou a comadre se sentou? Muito bem. Então, o número 3 vai ficar aqui que a comadre se sentou. Então, 1, 2 e 3. E por último, né? Ela foi o quê? Parar no corredor. Depois que você ordenar aqui aí os acontecimentos da sua parlenda, 1, 2, 3 e 4, você vai aqui procurar a opção que corresponde ao que você assinalou aqui, aos números que você botou. Aí você vai marcar um X, tá certo? Aqui, ó, nos números. Então, vamos ver como é que ficou aqui a resposta correta. Olha só, 4, 1, 3 e 2. Então, eu vou observar aqui e vou logo perceber que a minha sequência exata, igual a que eu marquei lá, é essa aqui na letra E, não é? No final aí da última questão. E aqui, vamos consequentemente para a terceira questão, que diz assim, veja o trecho desta parlenda, ela é muito conhecida, você vai completar os trechos que estão em branco e também, logo em seguida, assinar a resposta correspondente a esses trechos que você completou. Então, não esqueçam, pai, mãe, orientador, peça que o aluno analise, né, a questão antes de responder. Então, essa parlenda é muito fácil, né? Todo mundo já deve conhecer. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, falar inglês. 7, 8, comer biscoito. 9, 10, comer pastéis. Então, você vai completar esses espaços com as palavras que estão faltando, as frases, tá bom? Ok? Aí depois, ó, como que vai ficar? Assim como a Tiane acabou de ler para vocês. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, falar inglês. 7, 8, comer biscoito. 9 e 10, comer pastéis. Então, veja se você completou direitinho. Observem a escrita das palavras, tá? E completem aí a sua parlenda, tá bom? Não esqueçam de marcar lá a alternativa. Aí diz assim, a parlenda acima, ela pode ser utilizada para quê, meus amores? Essa parlenda aqui que a gente acabou de recitar. Vocês acham que elas servem para quê? Será que ela ajuda a comer? Será que ela ajuda a aprender sobre os alimentos? Fala de alimentos? Fala, mas eu acho que ela não está nos ensinando sobre alimentos, não. Será que ela está contando uma história? Também não, né? Então, a gente pode observar que essa parlenda, ela nos ajuda a aprender os números. Como os números são citados aí, 1, 2, 3, 4, tá bom? Até aí, meus amores, está dando para acompanhar direitinho? Certo, pois vamos lá dar continuidade para a nossa revisão. Vamos lá. A quarta questão diz o seguinte, leia o texto abaixo e note que algumas palavras estão incompletas. Use as consoantes C ou G
para completá-las e em seguida assinale a alternativa correta. A alternativa que indica quais foram as letras na ordem correta que você utilizou, se foi a letra C ou a letra G, tá bom? Aí aqui também diz, a cigarra e a formiga. Dona Formiga. Quando eu falo formiga, eu vou completar essa palavra com C ou G. Lembrem que a Tiane ensinou para vocês que algumas consoantes elas têm a sonoridade muito parecida quando eu pronuncio. E a dica que eu sempre dava qual era? Que você escrevesse, caso você tenha dúvida, você escreva a palavra utilizando as duas consoantes, pronuncie e veja se fica com sentido. Formica. Será que se eu colocar a letra C, essa palavra vai ter sentido? Formica? Não, né? Então, eu posso entender que aqui eu vou colocar a letra G. Formiga. Muito bem. Dona Formiga trabalha o dia inteiro. Recolhe as folhas. Recolhe. Então, essa é outra palavra que você vai completar quando eu falo recolhe ou regole. Então, a gente vai usar que letra I? Letra C. Recolhe as folhas que entram. E o que ela faz? Ela guarda ou ela guarda para lá no celeiro? Então, é a letra G. Muito bem. Ela não para um minuto. Não dá para ela descansar. Essa foi fácil, né? Descansar. Que eu vou usar que letra? A letra C. Recolhe alimento para quando o inverno chegar. Então, nós vamos aqui observar a continuidade que diz assim: ao contrário da cigarra, que só vivia cantar ou cantar. Então, vou usar que letra A? Letra C. Tocando violão, sem nada, o quê? Ganhar. Então, ganhar também se escreve com a letra G. E como será a dona cigarra? Você vai completar com as duas que estão faltando. Quando o inverno chegar, quem vai ajudar? Quem vai alimentá-la? Certo? Deu para entender? Aí aqui, ó, depois que você completar aí na sua atividade as letras nos locais que estão incompletas, você vai assinalar aqui a resposta correta correspondente às letras que você marcou lá, tá bom? Você vai ver aqui qual a sequência certa. Vamos lá para a nossa resposta? Então, ó, depois que você marcou, que você assinalou, a gente pode dizer que a letra D é a nossa resposta correta, tá bom? Entenderam direitinho? Muito bem. Quinta questão. Veja o cartaz publicitário abaixo. Meus amores, vocês lembram que nós estudamos o cartaz publicitário, que a Tiane deu algumas informações, que a Tiane mostrou para vocês alguns tipos de cartaz. Nós observamos nas nossas aulas que o cartaz publicitário, ele é um cartaz que ele serve para quê? Ele serve para informar, né? Para conscientizar as pessoas de algum assunto e também ele serve para a venda de alguns produtos, né? Para anunciar produtos para venda. Então aqui, nessa questão em específico, diz assim, o objetivo do cartaz é... Tia, mas como é que eu vou saber qual é o objetivo do cartaz? Nunca deixem de observar o cartaz em si, meus amores. Algumas imagens do cartaz já mostram tudo que o cartaz quer informar. E aqui nós temos algumas informações que diz assim, todos no combate. E é um mosquitinho aí, ó, que todo mundo já conhece. Então, antes de você responder qual é o objetivo do cartaz, você tem que ler as informações que esse cartaz está passando para você. As imagens, as palavras, as frases que tem nesse cartaz, tá bom? Todo o cartaz publicitário, ele vai estar te informando aquilo que você precisa saber. Seja uma venda, seja uma conscientização de alguma coisa ou informar alguma data, algum evento, tá certo? Então aí, o objetivo do cartaz esse cartaz, ele tem o objetivo de informar, de divertir, de conscientizar.
vender um produto ou de ilustrar? O que vocês acham? Então, esse cartaz aqui eu assinalei que ele tem a importância de conscientizar. Ele está nos conscientizando, nos orientando, né, a ter mais cuidado com o Aedes aegypti, né, que é o mosquito da dengue. Entenderam essa daí? Foi fácil, né? Vamos lá. Esse cartaz, ele fala principalmente sobre o que, meus amores? Aqui, ó. Quando eu olho aqui para esse cartaz, qual é o assunto? De que ele está falando? O que ele nos chama a atenção? Para o quê? Então, a gente pode dizer que quando olha para esse cartaz, eu sei que ele está falando de um mosquito, não é? Então, esse mosquito aqui lá também tem as informações que ele fala sobre a febre amarela. Será que quando eu vejo aqui, ó, nessa partezinha aqui, tá falando de febre amarela? Não esqueçam de ler essas informações que são importantes. Será que tá falando só do mosquito? Quando eu olho lá na informação, só tá falando do mosquito? Acho que não. Da água, tem alguma coisa falando de água lá no cartaz? Não, né? E de energia? Também não. Então, a gente pode concluir que esse cartaz ele fala sobre a dengue. Entenderam o assunto dele? Ele fala principalmente sobre a dengue. Na sexta questão, diz assim: o cartaz publicitário se tornou peça fundamental para também na transmissão de algumas informações, como eu já havia dito a vocês. Veja o cartaz a seguir, primeira informação da questão, primeiro comando, ó. Veja a informação a seguir. Depois, o que é que você vai fazer em seguida? Marcar um X no texto que tem a função de divulgar informações do dia a dia. Entenderam a questão, meus amores? Primeiro você vai, ó, observar esse cartaz. E em seguida você vai marcar um X, assinar em qual desses cartazes ele está nos trazendo informações do nosso dia a dia. Como assim, tia? São informações que a gente costuma ver todos os dias no jornal, nas revistas, na TV. Qual desses nos dá informações do nosso dia a dia? E aí, o que vocês acham? Será que numa revista em quadrinhos eu vou ter uma informação de todos os dias? O que acontece? Não, né? Aqui, ó, esse é um outro cartaz que fala sobre o quê? Observem, contra a raiva, né? A vacinação dos cãezinhos contra a raiva. Essa é uma informação que eu vou ver todos os dias? Acho que não. Aí aqui eu tenho, eu não deixo a dengue entrar. É um outro cartaz falando de quem? Sobre a dengue. Muito bem. Então também não é um cartaz informativo das coisas do cotidiano do dia a dia. E aqui eu tenho um cartaz que mostra a capa de um jornal. Meus amores, num jornal eu tenho informações, não é? Do que acontece todos os dias em vários lugares. Então, a nossa letra certa é a letra C, beleza? E agora nós vamos para a sétima questão, que diz o seguinte: as letras B e P também têm a sonoridade parecida, o som quando a gente pronuncia. Complete as frases com as palavras entre parênteses, certo? Aí aqui diz assim, ó, do lado você vai ter aqui, ó, pode e bode. Quando eu falo pode, bode, então fica bem parecido quando eu escuto essas palavras. Então diz assim, o quem? O pode ou bode? O bode não pode ficar solto. Entenderam como é que é aí a questão? Você vai pegar as palavras que estão aí do lado e vai completá-las de acordo com a sonoridade para que a frase não fique sem sentido. Então, a primeira diz, o bode não pode ficar solto. Depois, só uma basta ou pasta? Não basta ou pasta para levar todos os livros? E aí, o que vocês colocaram aí? Então, a gente pode dizer que só uma pasta não basta para levar todos os livros. Viu só como a frase tem o sentido agora? Depois diz, meu avô fez uma... Será que ele fez uma pá
barreira ou uma barreira para proteger. Então, deu para entender o que é que vocês vão colocar para a frase ter sentido? Então, nós podemos dizer que meu avô fez uma barreira para proteger a barreira, ok? E na próxima diz como? Rafael soltou uma bomba ou uma bomba. O que é que vocês acham que ele fez? Então, nós podemos dizer que Rafael soltou uma pomba, uma pombinha lá no bosque. Até aí tudo bem, né? Então, vamos dar continuidade. Aqui na 8ª questão, meus amores, você vai fazer o quê? Não esqueçam de ler aí a pergunta, tá? E entender o que é que vocês vão fazer. Leia a cantiga popular Trem de Ferro e pinte de azul as palavras que comecem, né, com a letra T. Você vai pintar de que cor? Amarelo. E as palavras que começam com a letra B? A letra D, no caso, você vai pintar de que cor? Isso, então vamos lá. Primeiro de azul, que são as que começam com a letra T, e de amarelas que começam com a letra D. Aí eu vou pedir que vocês parem o vídeo um pouquinho, leiam aí ou no seu caderno ou na sua impressão esse textinho para que vocês possam, com cuidado, fazer essa atividade, tá certo? Aí você pode pedir a ajuda do seu orientador, caso você não esteja entendendo essa letrinha aí, tá certo? Para que você possa ler e identificar as palavras que tem com a letra T e também com a letra D. Então, o trem de ferro, quando sai de Pernambuco, vai fazendo chique-chique até chegar no Ceará. Rebola 1, rebola 2, rebola 3. Eu também sou da família, também posso o quê? Rebolar. Rebola bola, você diz que dá, que dá. Você diz que dá na bola. Mas na bola você não dá. Rebola pai, rebola mãe, rebola filho. Eu também sou da família, também quero rebolar. Entenderam? Vocês vão identificar as palavrinhas que estão com a letra T e D e circular de acordo com que a questão indicou, com as cores que a questão indicou. Na 9ª questão, olha só que parte legal, agora é a sua vez. Veja a parlenda abaixo e modifiquem-na trocando algumas palavras. Antes de escrever, planeje o seu texto e para isso lê as orientações abaixo. Não se esqueçam, meus amores, de pensar nas rimas que podem ser utilizadas. Você tem que ser criativo, usar palavras que rimam, né? Que combinem ser. Você pode combinar seres, objetos ou nome de pessoas. Tudo isso tem numa parlenda. Aí aqui você vai fazer. Essa atividade a gente já fez anteriormente. Vocês lembram? Que vocês trocaram algumas palavras e por outras, mas que não deixaram que a parlenda perdesse o sentido ou que não tivessem rimas. Aí diz, lagarta pintada, quem te pintou? Foi a velha rabugenta, por aqui ela passou. O tempo de areia sacode a poeira. Pega essa lagarta pela ponta da orelha. Então, vamos primeiro identificar as palavras que vocês podem trocar e que não modifiquem tanto a parlenda e que elas não percam o ritmo ou a sonoridade, tá certo? Meus queridos, eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar a revisão direitinho e que vocês sejam nota 10 lá na hora da nossa prova, que eu tenho certeza que vão ser, tá bom? Obrigada pela atenção, pelo carinho de vocês e nós nos encontramos logo em breve, tá? Na próxima aula. Um beijo!